Graças a Deus, estamos ao vivo aqui diretamente do Facebook e que Deus abençoe a todos que estão aí acompanhando ao vivo. Aqueles que vão estar assistindo essa mensagem depois serão abençoados do mesmo jeito. E eu quero passar uma coisa aqui muito importante para você a respeito da salvação, tá? Você que vai estar vendo esse vídeo pelo YouTube, já se inscreve, deixa o seu comentário sobre o que você achou, né, do estudo, do que vai ser dito aqui nessa live. E eu quero que você preste bastante atenção no seu espírito, porque o que eu vou falar é muito importante e é necessário muita atenção, tá? Eu vou estar falando sobre a salvação e qual é o processo da salvação. O processo, existe uma diferença de salvação e reino. É por isso que em muitas igrejas há essa confusão. Salvação se perde ou a salvação não se perde? Por que há isso? Porque eles misturam a salvação e o reino como se fosse um. Uma hora é pelas obras, outra hora não é. Entendeu? Mas eu vou te explicar direitinho a diferença entre salvação e reino de Deus. Primeiro eu vou fazer um resumo. A salvação, já começa por aí. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não vem de obras. Agora o reino, aí sim é necessário obras, porque lá vai estar envolvido toda a questão de galardão, de recompensa, de acordo com as obras que eu pratico depois de ter sido salvo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar para você quem você é. O que é o ser humano? O ser humano, ele é tripartido. Ele é uma alma que tem um espírito, ou seja, um corpo espiritual, e tem um corpo natural. Então, nós somos seres tripartidos, ok? Quando Deus ele sopra o espírito dele no homem, lá em Gênesis capítulo 2, tá? Vamos lá. Já pega a sua Bíblia, é bom você estar acompanhando os textos, porque vai ficar melhor para você compreender, tá? E para você ver que eu não estou inventando coisa. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem é o quê? Uma alma vivente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Abre aí, gente. Aqui vai falar do que o homem é dividido. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha só o que diz. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então presta atenção, aqui fala de espírito, de alma e corpo. Isso é quem nós somos. Então todos eles devem se manter irrepreensíveis. Então preste atenção, primeiro começa falando do espírito. É aqui que entra a questão da salvação. O homem, ele é salvo primeiramente por meio do espírito. O que é manter o espírito e a alma e o corpo irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus? É porque existe uma salvação completa e existe uma salvação incompleta. O que significa isso? A salvação incompleta é uma pessoa que ela simplesmente creu no Senhor Jesus e recebeu essa graça de ter sido salvo. Quando a pessoa ela crê, ela nasce de novo no espírito. Então o espírito dela, que é como se fosse um corpo espiritual, na verdade é um corpo espiritual, o espírito dela é salvo, ou seja, ela está livre da condenação do inferno. Mas isso não significa que ela vai ter galardão e recompensa. Porque para ter galardão e recompensa e entrar no reino, aí é necessário que não só o meu espírito seja salvo, mas agora a minha alma. E como que a minha alma é salva? Por meio da palavra, da prática da palavra de Deus, quando eu pratico boas obras. Entendeu? Então minha alma é salva, é o meu caráter, é quem eu sou. Por isso que quem aceita Jesus não se converte,
Aceita hoje e se converte amanhã. Não, é um processo. A pessoa ela vai crescendo, ok? Então a salvação ela começa primeiro no Espírito. E eu vou estar falando, vou estar focando nessa salvação do Espírito. Em uma próxima aula eu vou estar falando sobre a salvação da alma, que é outra coisa diferente, tá? Mas primeiro vamos falar da salvação do Espírito, tá? Primeiro, para a gente falar sobre a salvação do Espírito, a gente tem que entender como que o homem se perdeu. Bom, quando Deus ele fala para Adão não comer do fruto, ele vai lá e come, Deus ele fala assim, no dia que você comer, você vai morrer, né? Gênesis capítulo 2, verso 16. Então, quando ele come, não é uma morte física naquele momento que ele tem, é uma morte espiritual, é a morte do Espírito. O Espírito de Deus era um com o Espírito de Adão. E quando ele come do fruto, o Espírito se desconectou. O Espírito de Deus com o Espírito de Adão se desconectou. E a morte e o pecado entrou por meio do Espírito. E corrompeu o caráter do homem, a alma. E terminou no corpo, com a morte do corpo. Então a condenação começou por meio do Espírito. E como que inicia o processo da salvação? Por meio do Espírito também. E eu vou estar explicando isso daí. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo... A partir do verso 1. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. A partir do verso 1. Olha só o que diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo as vontades da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Presta atenção. Éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, por natureza o homem já estava condenado. Preste atenção. Por meio da natureza. O que condenava o homem era a natureza pecaminosa que havia dentro dele. É por isso que se manifestou Cristo. Para tirar essa natureza pecaminosa, primeiramente do Espírito, quando eu creio, e depois quando nós praticamos boas obras. E o nosso caráter é moldado na palavra de Deus. Mas olha só, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Vida eu só tenho por meio de Cristo, por meio de mais ninguém, não é por meio de religião, não é por meio de placa de igreja. Vida nós só temos com Cristo, tá bom? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Eu não mereço, mas eu recebi. Mas Cristo escolheu me dar. Entendeu? A graça é tudo dado por nada a alguém que nada merece. Você não fez nada para merecer a graça. Primeiro, você não, presta atenção, de repente você pergunta, mas a geração já nasceu condenada por causa da natureza de Adão? Exatamente. Então já nasceram condenados, por isso que se manifesta Cristo. Pegou? Mas olha só, vamos continuar lendo. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, mais uma vez está dizendo, pela graça sois salvos. Essa salvação aqui é sozo. Qual a diferença da salvação de sozo e soteria? As duas palavras para salvação no grego é sozo e soteria. Sozo é a salvação do Espírito, é a salvação incompleta. Eu só simplesmente creio em Cristo e sou salvo no Espírito. Ou seja, eu só sou livre do inferno e justificado no Espírito. Mas a salvação soteria é depois disso daí. É quando eu pratico a palavra de Deus. Agora minha alma está sendo salva. É a salvação completa para o reino. Entendeu? Então, simplesmente ser livre do inferno, ser livre da condenação do inferno, isso não é o ponto de chegada na vida do cristão. É o ponto de partida. Eu fui salvo para praticar boas obras. Entendeu? Então, olha só.
Pela graça sois salvos. A palavra está sendo bem clara aqui. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Está sendo bem claro aqui. Não vem de obras, mas ela acontece por meio da fé. Da fé, que tipo de fé é essa? A fé em Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Porque, presta atenção, como é que você vai até Deus? Como é que você se encontra com Deus? Para você ir para um lugar, você tem que saber. Né? Se você vai para um lugar que você não conhece, você tem que colocar no GPS. O GPS te leva até aquele lugar, porque de repente você nunca foi lá. Em um lugar que você não conhece, o GPS te leva. Então, muitas pessoas acham que sem Cristo vão chegar até Deus. Ninguém chega até Deus por bom comportamento. Nós chegamos até Deus porque Cristo é o caminho, ou seja, o caminho que nos leva a Deus. Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho em direção ao coração do Pai. Ele é o nosso GPS, ele é aquele que nos guia, e não a religião, não a placa da igreja. Entende? É Cristo quem nos leva. Ele é o caminho. Então essa fé aqui está falando da fé em Cristo. E a salvação é um dom de Deus. A palavra está sendo bem clara. Não vem das obras de vocês. É um dom gratuito. E lá em Romanos, gente, de repente você fica se perguntando, mas eu posso colocar minha salvação a perder? Primeiro, Deus, se Ele te dá a salvação, Ele não vai tirar porque você errou, Deus vai lá, tá, daqui. É um presente que Ele te deu. Você dá um presente para uma pessoa e depois toma? Óbvio que não. Por que tem muitas pessoas que acham que Deus vai fazer isso? Olha o que diz aqui Romanos 11, versículo 29. É bom você anotar isso daí. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons, a salvação é o quê? É um dom de Deus, um dom gratuito. Ou seja, Ele não tira, Ele não te dá a salvação e tira de você. Meu Deus do céu, isso é forte demais, gente. Isso é poderoso. Então, Ele te deu a salvação e não vai tirar de você. Entenda isso. Então quer dizer que eu posso sair por aí pecando? Não estou falando nada disso não, gente. Até porque quem tem esse pensamento, né, é porque ainda não nasceu de novo. Né? Tem muita gente que fala assim, mas essa pregação, ela vai fazer com que as pessoas se afastem da igreja. Na realidade não, gente. Essa pregação aqui só vai manifestar quem são realmente os verdadeiros filhos de Deus. Porque quem é filho, quando entende isso, vai ficar cada vez mais grato. Vai se aproximar de Deus não por medo de ir para o inferno. Não por medo, mas por amor, por gratidão. Olha o que Jesus falou. Sabe por que vocês me amam? Porque eu amei vocês primeiro. Então, Deus ele te ama primeiro, enviando Cristo. E esse amor, quando você tem contato com esse amor, quando você entende o amor de Deus, você fica constrangido de voltar para a vida que desagrada a Ele. Quando você realmente entende o amor de Deus, que não é por medo, mas é por gratidão, quando você entende isso, você se aproxima ainda mais. Porque como Deus ele te ama, Ele te amou primeiro, depois vem você amando Ele. Quando você tem clareza do amor de Deus, quando você tem clareza do que Cristo fez por você naquela cruz. Entendeu? Então a salvação não vem de obras. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque... Não. Se fosse assim, o ladrão que estava na cruz não seria salvo. Para analisar. Jesus ele estava no meio, os outros malfeitores, ladrões, estavam um à direita e outro à esquerda de Jesus. Um deles não acreditava e começou a zombar de Jesus. Aquele dali foi condenado para o inferno. Mas o outro ladrão, ele fala assim, preste atenção que isso aqui é muito importante. Ele fala assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele perde o reino, mas Jesus fala assim,
em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, isso é muito forte. Ele pede o reino, mas Cristo dá o paraíso. Por que Cristo não deu o reino? Porque o reino é para quem conquista depois de ter sido salvo. Não tem como pular etapa. Não tem como a pessoa ela ter recompensa e galardão sem antes ela passar pela graça, sem antes ela ter sido salvo no Espírito. A salvação ela tem um processo. Entende? Então ele não entrou no reino porque ele não tinha obras para apresentar. Mas ele foi livre do inferno. Agora a pergunta que eu te faço é: ele foi livre pelas obras que ele fazia ou pela graça de Cristo? E porque ele acreditou em Cristo, que Cristo era o seu Salvador? Exatamente, foi porque Cristo era o Salvador e ele creu em Cristo. Ok? Então, nós somos salvos assim, quando nós cremos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Quando eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo, enviado por Deus, é o meu Senhor. Amém? Vocês estão conseguindo entender, gente? Então isso é muito forte, porque ensina-se nas igrejas, eu não sei se é por falta de conhecimento ou porque querem fazer com que as pessoas fiquem ali na igreja por medo. Mas em muitas igrejas é ensinado que se você pecar, se você espirrar, se você desagradar alguém, pronto, está condenado para ir para o inferno. E tem muitos cristãos que ficam aquela: eu vou buscar a minha salvação. Isso não é bíblico, isso não está na Bíblia, tá? Isso não está na Bíblia. Buscar a salvação. Salvação você não busca, salvação você crê. E recebe ela pela graça. Recebe ela pela graça. Então, agora o reino sim, aí está escrito. Por isso que Jesus fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ele está falando para quem é salvo. Ele está falando para quem crê nele. Mas como que eu sou salvo? Essa é a pergunta. Muitas pessoas não sabem como é que é esse processo. Por meio do Espírito. Olha só. Começa no Espírito. Preste atenção. Esse aqui é o corpo, certo? Corpo natural. Esse aqui é a minha alma. É a minha personalidade. É quem eu sou. Isso daqui é o meu corpo espiritual. Como que a salvação acontece? Começa aqui no Espírito. Depois passa para a alma. E termina no corpo. O corpo é o momento em que ele é ressuscitado, glorificado, né? Depois de você ter passado por esse processo aqui. Então o processo é primeiro no espírito, depois na alma, depois no corpo. Não tem como inverter o processo. Vamos ver isso na Bíblia? Para não ficar nas minhas palavras? Vamos lá. João capítulo 3. João capítulo 3 fala o seguinte, olha só. Nicodemos, ele chega até Jesus e começa a fazer algumas perguntas. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, que significa mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isso respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está falando de nascimento. Olha como que Nicodemos interpreta, olha como que uma mente natural e religiosa interpreta. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele já fez uma confusão aqui. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então presta atenção. O que é nascer da água? É o batismo. Então a pessoa, Jesus diz, quem não nascer de novo, esse nascimento é no Espírito, não é você voltar no ventre da tua mãe. Não tem nada a ver com isso, gente. Não é o nascimento do corpo. Está falando do corpo espiritual. Jesus já está dando detalhes aqui de como que eu sou salvo. Ele diz assim, ó, se alguém não nascer de novo, não pode nem ver o reino.
Ou seja, quem não for salvo não pode nem ver. Entendeu? Vamos ver isso daí direitinho. 1 João. Capítulo... Não, vamos lá para João. João 1:12. Não, vamos começar do versículo 10. João 1, capítulo 10. Olha só. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem era esse? Os judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, presta atenção nisso daqui, de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu esse poder? Aquele que recebeu Jesus. Aquele que recebeu a mensagem do Evangelho da salvação. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem? Aos que creem no seu nome. Meu Deus, isso é poderoso. Então, como que eu sou feito filho de Deus? Quando eu creio no nome de Jesus. Quando eu creio que Ele é meu Salvador. Aí eu sou salvo. Aí a minha salvação inicia no Espírito. Aí o meu corpo espiritual, que estava outrora condenado, por causa da natureza de Adão, da natureza caída, agora ele nasce de novo, ocorre um novo nascimento de um espírito, não mais um espírito condenado, mas um espírito salvo, porque o Espírito de Deus ele entra dentro do teu espírito. Lembra que eu falei no início da live que quando Adão comeu do fruto, o espírito se desconectou? Então, quando você crê em Cristo, o Espírito, ele te conecta de novo ao Espírito de Deus. Ai, glória a Deus, dá um glória a Deus aí, gente, que isso é muito forte. Então, Cristo é o que te leva de volta à intimidade. Por isso que Ele é o caminho. Entende? Então, quando eu creio em Cristo, o Espírito de Deus é um com o meu Espírito. Então, meu Espírito está salvo. Eu recebi essa salvação, ok? Vamos lá, João 3,16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o unigênito para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Presta atenção nisso daqui. Para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quando eu creio em Cristo, Ele coloca essa vida em mim. Aí eu pergunto para você, se a vida é eterna, quando que ela acaba? Se Cristo ele te deu a vida eterna, quando que ela acaba? Quando eu peco? Gente, se a vida é eterna, se Jesus falou, se você crer em mim como seu Salvador, você tem a vida eterna. Ponto. Ponto. É a vida eterna. Nada pode tirar essa salvação de você. Porque o sangue de Jesus é muito maior do que os nossos pecados. Olha o que diz as Escrituras. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado já não tem poder sobre aqueles que creem. Então eu fui salvo. Recebi o poder de ser feito filho de Deus. Ok? Vamos lá em 1 João capítulo 5. Agora vamos lá. Estou mostrando a Bíblia aqui para você, gente. Estou inventando coisa. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Olha só o que diz. 1 João capítulo 5. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, ou seja, é o Salvador, o Messias enviado de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, aleluia. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. E o que Jesus falou? Quem não nascer de novo, é esse nascimento que Cristo está se referindo. Está falando da salvação, a salvação do Espírito. Poderoso isso, né, gente?
Então, por isso que você vai ver Romanos, você que crê que Jesus é nascido de Deus, você se tornou filho. Ah, isso é maravilhoso. Agora, de repente, vem uma dúvida. Mas espera aí, tem algumas passagens que falam que não é só crer, é fazer a vontade de Deus. Então, vou te explicar isso daí. Romanos capítulo 10 fala assim, ó. Mais um. Romanos capítulo 10, verso 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha só o que diz o versículo 9. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como seu Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas que salvação é essa que ele está falando? É a salvação do Espírito. Quando eu confesso que Cristo é o meu Senhor, abra sua boca agora aí onde você estiver e fala assim, ó. Jesus Cristo é o meu Senhor. É o meu Salvador. Agora a questão é, você crê com todo o seu coração, com todo o seu pensamento que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Então a palavra de Deus diz que você está sendo salvo. Você é salvo aí quando você crê e confessa. Porque quando você confessa, você está dizendo para o mundo espiritual, você está dizendo para o diabo, você está dizendo para os demônios, você está dizendo para os anjos que o teu Salvador é Cristo. Você está confessando para o mundo espiritual que os planos do diabo para te levar para o inferno já foram desfeitos por meio do sangue de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos ver isso daí para não ficar confuso, gente. Talvez eu particularmente já li a Bíblia e ficava, mas como é que pode? Uma hora crer não é suficiente. Outra hora crer é. O que está acontecendo, né? Então fica aí essa dúvida na mente de muitas pessoas. A salvação se perde ou não? Mas eu vou estar te explicando isso daí, tá bom? Vamos lá, deixa eu procurar essa passagem aqui. Que está em Mateus. Mateus capítulo... Tem uma parte na Bíblia que fala assim, nem todo aquele que chama Senhor, Senhor, entrará no reino. Olha só, presta atenção, que isso aqui está falando de outro assunto, gente. Nem todo que chama Senhor, Senhor, entrará no reino. Vamos ver, Mateus capítulo 7. Pega a sua Bíblia e acompanha, gente, porque você acompanhando na Bíblia, fica muito melhor para você entender. Fica muito melhor para você compreender. Olha só, Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Preste atenção. Aquele que faz a vontade de Deus. Aqui não está falando da salvação do Espírito, porque a salvação do Espírito não é pelas obras. É porque eu creio. Aqui está falando da salvação para o reino. Está falando da salvação da alma, da minha personalidade. Aí sim. Deu para entender, gente? Porque a salvação ela é um processo. Por isso que vira essa confusão. Quando nós não conseguimos entender que somos seres tripartidos, que a salvação ela começa no Espírito, vai para a alma. Então, vamos fazer um resumo aqui. Uma pessoa que é salva no Espírito, ela morreu salva do Espírito. O que vai acontecer? Ela está salva. Ela crê em Cristo como Senhor e Salvador. Ela já se tornou filha, já se tornou filho, já recebeu a vida eterna dentro do Espírito dela. Então ela já foi livre de toda a condenação. Mas espera aí, mas vai ter um tribunal lá na frente. Se eu estou livre da condenação, esse livre do tribunal aqui não será julgado, né? Como diz lá em João 3, a partir do verso 16 em diante, fala assim que aquele que crê no unigênito não será julgado para a morte, não será julgado para ir para o inferno. Entendeu? Porque tem o julgamento daqueles que são salvos, tem o julgamento daqueles que vão para o inferno.
E é lá no final do milênio. Então, pega a visão, gente. Uma pessoa que ela é salva no Espírito, ela só foi livre da condenação do inferno, mas ela não vai reinar, ela não vai ter galardão e nem recompensa. Mas aquela que é salva no Espírito e começou a fazer a vontade de Deus, e começou a fortalecer-se nas coisas de Deus, praticar a palavra, ela não só está sendo salva no Espírito, mas agora a alma dela está sendo salva, ou seja, o caráter dela. Ela começa a ter o mesmo caráter de Deus. E aí sim, esse daqui é que vai reinar. Esse daqui que vai ter recompensa e galardão. Então, eu sou salvo para praticar boas obras. Tem muita gente que se contenta só com a salvação, mas Jesus ele prega sobre o reino, sobre recompensa, sobre galardão. E para conquistar recompensa e galardão, aí sim tem que abrir mão das suas próprias vontades. De repente você pensa assim, mas para mim só a salvação tá bom, só que tem um detalhe. Se a pessoa ela é salva no Espírito e decide viver uma vida, sim, que não agrada a Deus, o que vai acontecer? Ela perde a salvação? Se de fato ela crê em Cristo, não. Mas ela vai receber disciplina. Porque assim como um filho, quando está teimando com o pai vai lá e corrige. Assim é o que Deus vai fazer com muitos. Entendeu? E aqueles que vivem para agradar a Deus, eles vão receber recompensa e galardão. Então, essa é a diferença, gente. Nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Não sou salvo porque eu sou bonzinho. Eu sou salvo porque eu creio em Cristo. Amém? Guarda isso no teu coração, guarda essa mensagem, tá bom? Coloca nos comentários o que você achou, se fez sentido para você, tá bom? Coloca aqui nos comentários, você que está assistindo pelo Facebook, você que está assistindo pelo YouTube, né? Pelo canal do YouTube. Você que não é inscrito, se inscreva, gente, né? Aí no canal. Deixa o seu like, que é muito importante. É muito importante você comentar também, tá bom? Comenta aqui. De repente você quer fazer alguma pergunta, ainda ficou com dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, tá bom? Com muito respeito. De repente, talvez você não concordou com as coisas que foram ditas, mas eu falei baseado na Bíblia, ok? Então, pega a visão aí. Tamo junto, que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e fica com Deus. Compartilha aí esse vídeo para mais pessoas também. Compartilha essa live para aquele que tem dúvida a respeito da salvação. Compartilha isso aí, tá bom? Mais pessoas precisam saber disso. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e fica com Deus.